Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Projeto Capoeirizar. Você já parou para pensar o quanto que a capoeira é uma excelente ferramenta no esporte educacional? Se você nunca parou para pensar sobre isso, vem com a gente que a gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou Wesley Tinoco, mestre de capoeira e educador social. E hoje o nosso assunto é esporte educacional. Todos sabem a importância do esporte na vida das pessoas, mas a maioria das pessoas, quando fala em esporte, a primeira coisa que vem na cabeça é Copa do Mundo, é Mundial de Vôlei, é corrida, essas coisas que ganham medalhas. Mas o esporte vai muito além disso, né? É muito importante a gente entender qual é a função do esporte na vida das pessoas. E hoje a gente vai destacar o esporte educacional. O esporte educacional ele tem alguns princípios pedagógicos e é muito importante que a gente entenda esse princípio pedagógico que é o esporte de formação dentro da escola, né? Uma teoria sobre o esporte educacional é que o princípio pedagógico do esporte educacional visa promover o desenvolvimento integral do indivíduo, além das competições e do alto rendimento esportivo. Então, o esporte ele é integrador, ele é muito importante em todas as formações da criança na escola. Então, hoje a gente vai falar sobre esses princípios. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre esses conteúdos de capoeira na escola, que é o nosso projeto chamado de Capoeirizar. Se puder, já segue aí, @capoeirizar e compartilha também com seus amigos. Bom, falando nos conceitos de fundamento de esporte educacional, eu vou destacar hoje 6 princípios. E de cada um deles a gente vai falar a importância que a capoeira tem em cada um deles. É claro que você pode aplicar esses princípios em todos os esportes? Sim, mas existe um que ele é muito focado na capoeira. Então, essa é a forma de você perceber o quanto que a capoeira, se tivesse em todas as escolas do Brasil, apesar que existe uma lei federal sobre isso, mas se a capoeira tivesse integralmente nas escolas, como que seria válido e seria bom para o nosso povo brasileiro? Eu vou destacar os conceitos de totalidade, coeducação, emancipação, participação, individualismo versus coletivo e, por fim, o regionalismo. Então vamos começar falando sobre totalidade. Princípio da totalidade. A prática esportiva deve fortalecer a unidade do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com o mundo, integrando emoção, sensação, pensamento e intuição. Olha que bacana, quando um aluno chega para praticar capoeira, a primeira coisa que ele pensa é que ele não sabe nada. Às vezes ele esquece até quem ele é mesmo. Ele não sabe se ele consegue agachar, ele não sabe se ele pode pôr a mão no chão, ele não sabe se ele tem que ficar mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, a capoeira naturalmente vai começar a dar esse princípio de totalidade, onde em algum tempo o indivíduo começa a se perceber, ele começa a perceber seus limites, ele começa a perceber suas fraquezas e também as suas melhores oportunidades, suas forças, até onde ele consegue ir. E é muito bacana porque a capoeira não é só movimento. Um aluno da capoeira, ele começa a perceber que ele pode ser bom num instrumento, ele pode ser bom num canto, ele pode ser bom na acrobacia, ele pode ser bom na roda, no jogo de capoeira, ele pode ser um ótimo estrategista, ele pode ser um historiador. Então, aquilo que ele tem de potencialidade, a capoeira consegue desenvolver. Então, o princípio da totalidade faz o indivíduo olhar para si mesmo, perceber como um espelho e no futuro ele consegue desenvolver suas maiores potencialidades. Agora nós vamos para o segundo princípio, que é o da coeducação, ou também chamado de cooperação. Uma coisa muito bacana que eu sempre digo para os meus alunos é que a capoeira é uma das pouquíssimas modalidades que você só consegue aprender se você estiver com outra pessoa. Você precisa de ação e reação. Algumas lutas, por exemplo, você pode formar um campeão mundial apenas usando um saco de pancada. Ele vai treinar sozinho, vai desenvolver força, vai desenvolver resistência e na hora de um grande campeonato, apenas em um golpe ele pode ganhar o título mundial, né? Mas na capoeira isso não é possível, você precisa de troca. Então, o que é a coeducação?
ela promove a integração de pessoas de diferentes sexos, diferentes idades, níveis socioeconômicos, condições físicas e valoriza a diversidade e a inclusão. Olha como a capoeira ela entra exatamente nesse ponto. Na capoeira você não pode escolher quem está na sua frente. Na capoeira você tem que saber lidar com qualquer indivíduo que esteja à sua frente. Então, em alguns treinamentos, você vai ter uma pessoa mais alta na sua frente, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais rápida, uma pessoa branca, negra, rica, pobre, não importa. Na capoeira tem toda essa integração. Você tem que olhar a pessoa que está na sua frente como indivíduo, então não tem escolhas. Então, para cooperar e para outra pessoa desenvolver também, ela precisa da sua troca. Então, o movimento da capoeira, ele exige uma troca, uma ação e uma reação. Então, se eu estiver fazendo um jogo de capoeira com uma criança, ela não consegue fazer mal nenhum para mim. Ela vai me dar um golpe de capoeira, ela não vai me fazer mal, ela não tem força nem resistência suficiente para isso. Porém, a capoeira te obriga a esquivar, te obriga a fazer a troca. Essa pessoa que está te golpeando, ela tem que se sentir útil no mundo, ela tem que se sentir válida, aquilo que ela está fazendo é válido. Então, mesmo eu sendo mestre de capoeira, bicampeão brasileiro, eu preciso esquivar de uma criança iniciante. Então, ela vai perceber que ali ela tem um pertencimento, ali ela está coeducando, ela está cooperando para que a gente possa desenvolver novas habilidades. Então, essa é uma ferramenta importantíssima. A capoeira é muito importante para o desenvolvimento dos indivíduos na escola. Vamos lá para o terceiro item agora. O terceiro item se chama emancipação. Isso é um fundamento muito importante na capoeira. Muito importante. A capoeira, ela te dá essa condição de emancipar para você perceber suas vontades, né? Num esporte de alto rendimento, por exemplo, o atleta ele só avança quando ele ouve um apito. Então tem alguém ali organizando em que momento vai acontecer a jogada. Na capoeira isso não existe. Se o aluno tiver vontade de entrar na roda, ele entra. Se ele tiver vontade de fazer determinado golpe de forma livre, ele faz. Se ele tiver vontade de cantar uma música, ele canta. Se ele tiver vontade de tocar um instrumento, ele toca. Então isso é ele perceber as suas potencialidades e a capoeira dá esse enfoque para que ele possa desenvolver. Então o emancipar é quando o aluno chega ali com vergonha, né? Ele está iniciando a prática, e aí ele começa a perceber que ele tem uma potencialidade em alguma área específica da capoeira, e ele começa a desenvolver isso. Então, o que é a emancipação? A emancipação estimula a independência, a autonomia e a liberdade dos praticantes, incentivando-os a serem protagonistas de suas próprias experiências esportivas. Então é muito importante na capoeira o quanto que o aluno se desenvolve, tira a timidez, tira alguns preconceitos, tira algumas situações adversas, como desigualdades. Então o aluno, não importa se ele tem 2 ou 3 meses de prática de capoeira ou 2 ou 3 anos. Cada ser, ele é um indivíduo. E tem alguns alunos que chegam comigo ali nas minhas aulas com 5 meses já está tocando instrumento, tem outros que têm anos de prática e não tem ali a afinidade com o instrumento. Isso quer dizer que cada um buscou sua própria emancipação, cada um buscou seu protagonismo da sua forma. Então você tem alunos que vão jogar melhor, tem alunos que vão ser mais acrobáticos, tem alunos que são apenas de instrumentos, alunos que são mais historiadores, mais dessa parte dogmática, nessa parte mais catedrática também, um pouco mais de estudo. Eu tenho alunos que querem ser jornalistas, porque eles adoram fazer entrevistas durante a aula ali. Então isso é muito bacana, é cada aluno se percebendo como um ser individual, mesmo em que a aula seja igual para todos, cada um aplica a sua potencialidade ali através da emancipação. Vamos lá, o próximo fundamento é participação. Muito importante para a capoeira, o quanto que a capoeira consegue desenvolver esse fundamento que é o de participação, muito embora a maioria das pessoas digam que a capoeira é um esporte individual, claro, a própria pessoa está ali atacando, defendendo, está fazendo os movimentos, mas ela é um esporte de participação. Eu vou explicar melhor por quê. Qual é o conceito de participação? O conceito de participação encoraja a interferência ativa dos indivíduos na realidade por meio da participação esportiva, comprometendo-os socialmente
através das vivências proporcionadas pelo esporte. Então, assim, não tem como você fazer algo na capoeira sem ter alguém do seu lado. E muitas das vezes você precisa cobrar essa pessoa, precisa fazer essa pessoa se sentir participante. E não é só o mestre que tem essa função. Por isso que nós usamos a roda, porque a roda todos estão se olhando. Então, se alguém não está batendo uma palma, se alguém não está cantando, se alguém está com baixa energia, se alguém ali não está querendo participar, a roda inteira ela participa é, 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 contribuindo para que o indivíduo ele participe efetivamente do que está acontecendo. Então, numa roda de capoeira, tudo pode acontecer de forma em que o indivíduo perceba que a voz dele vai ser percebida, a palma dele vai ser percebida, o jogo dele vai ser percebido, e essa participação efetiva, ela faz com que o aluno ele perceba um melhor enquadramento na sociedade, ele começa a entender que ele pode ser um líder, e se ele já percebe que é um líder, ele consegue ver quem são os outros líderes para ele poder se espelhar. Tem um conceito que eu uso nas minhas aulas que é uma roda inteira ela é necessária para ensinar uma única criança. Então, olha como é forte isso. Uma única criança ali está percebendo uma roda inteira para que ela possa se espelhar e buscar ali o ancoramento em quem ela quer ser no futuro, né? Então hoje nós temos muitas crianças que se espelham em super-heróis, eles acham que eles são um herói A, um herói B, mas na verdade quando ela está na aula de capoeira, ela está olhando para uma das pessoas na roda e querendo ser ela. Não é só o mestre de capoeira que é a figura principal, né? Nós temos vários indivíduos numa roda que acaba sendo ali uma inspiração para esse aluno. Então ele está ali olhando e tal, ele quer ser igual aquele aluno, aquele professor, aquele contramestre ou aquele mestre, e ele começa a repetir aquilo que a sua figura de espelho faz. Vou deixar como exemplo o mestre. Então o mestre ele dá um grito ali no meio da roda. Vamos bater palma! Quando você vê, aquela criança está cobrando a mesma coisa. E quando ela faz isso e percebe que o que ela fez teve efeito, ela começa a entender o seu papel na sociedade. E aí, além de tudo isso, a gente ainda tem os eventos que são fora, tem a troca na sociedade, que a gente vai nos eventos dos outros mestres, tem os campeonatos, tem os festivais, onde esse aluno começa a perceber que aquilo que ele faz dentro da academia, dentro da escola, dentro do seu centro social, ele começa a repercutir isso em outros ambientes, causando nele uma sensação de pertencimento. Então, esse fundamento de participação ele é muito importante. Vamos para o próximo? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre individualismo versus coletivo. Algumas pessoas dão esse fundamento como cooperação, mas eu já unifiquei cooperação com coeducação anteriormente. Então agora vamos para o conceito de individualismo versus coletivo. O individualismo versus coletivo, ele fomenta ações conjuntas para a realização de objetivos comuns durante a prática esportiva, substituindo o individualismo pela colaboração. Olha como é importante. Você só vai saber o quanto você pode ajudar de forma coletiva quando você entender seus potenciais individuais. Então, se a pessoa não sabe ainda o que ela pode fazer, como é que ela vai colaborar? É a mesma coisa que você chegar numa festa, a festa está sendo montada ali, e você chega pro dono da festa e fala, o que eu posso fazer? Nem ele sabe o que você pode fazer ainda, porque ele não sabe quais são suas potencialidades. Então, para você poder ajudar, você chega no dono da festa e fala, olha, eu sou o melhor organizador de cadeiras do meu bairro. Ah, então me ajuda a organizar as cadeiras. Ótimo. Você demonstrou qual é a sua potencialidade. Então, um aluno dentro de uma escola, ele ainda não desenvolveu essas potencialidades. Ele vai se percebendo. Ele entende que ele é melhor nisso, ele é melhor naquilo, e o professor está aqui para dar aquela força. Então, qual que é o bacana deste fundamento? A partir do momento que você sabe quais são suas potencialidades, o professor de capoeira ele começa a puxar você para você ajudar no coletivo. Por exemplo, é possível fazer uma roda de capoeira sem berimbau? Não. E dentro de um grupo que eu tenho ali de 20 alunos,
Quem que é o aluno que mais ali se aproxima de, pelo menos, segurar o instrumento e conseguir fazer ali a figura de um tocador de berimbau? Ah, é o Joãozinho. Então eu vou iniciar com o Joãozinho para que ele, através do individualismo dele, que ele tem esse potencial de tocador de instrumento, ele vai passar essa figura para os outros alunos que um aluno igual a ele está fazendo um papel individual. E aí ele está fortalecendo no coletivo, porque agora os outros também vão querer tocar o instrumento. Mas não adianta pegar um instrumento de ponta cabeça, não adianta pegar um instrumento e fazer dele um arco e flecha. Os alunos, para você ter uma força coletiva, você tem que emancipar os individuais. Então, cada forma de aula que a gente vai aplicar numa escola, você tem que entender quais são as figuras individuais ali e aonde elas se aplicam, né? Então, um outro exemplo. Eu tenho um aluno que ele, além de capoeira, ele faz também ginástica acrobática. Fatalmente ele vai saber fazer uma bela estrelinha, uma bananeira, alguns movimentos acrobáticos, eventualmente uma ponte. Então, quando eu vou dar exemplo para os demais, eu vou iniciar agora com o Zezinho. O Zezinho ele faz ginástica acrobática num ginásio de esportes. Beleza. Então eu vou pegar o Zezinho agora e a gente vai demonstrar como fazer certos exercícios. E aí depois o coletivo vem. Quando os alunos da mesma faixa de idade, da mesma turma, percebe que um aluno da sala de aula ele faz algo igual ao professor, isso fortalece o coletivo. O que o professor tem que buscar é ferramentas para igualar o conhecimento dentro das potencialidades. Não tem como você transformar uma sala de aula numa sala de ginástica acrobática só porque um ou outro consegue fazer um movimento ali mais avançado. Mas o ideal é que os alunos se percebam. E eles se percebendo, eles conseguem ver até onde eles conseguem avançar. Não conseguindo avançar, a gente vai para outras potencialidades. Lembra do que eu disse no conceito anterior. A capoeira é muito ampla. Ela não vai acabar numa acrobacia. Ela não vai acabar num toque de berimbau. Ela pode ser uma aula de história, ela pode ser uma aula de geografia, ela pode ser uma aula de matemática, ela pode ser uma aula de física, ela pode ser uma aula de instrumentação, ela pode ser uma aula de desenho. O que o professor tem que entender é que a função dele é despertar potencialidades, não é transformar alunos de escolas em verdadeiros soldados da capoeira. Não é essa a ideia. A ideia da capoeira na escola é você despertar potencialidades através da nossa brasilidade. E agora a gente vai para o último fundamento de esporte educacional que se chama, o item é regionalismo. Esse já está na cara o que eu vou falar, né? Quem já ouviu falar em capoeira sabe do que eu vou falar. Esse fundamento, regionalismo, ele é muito importante para o esporte e ele é praticamente exclusivo da capoeira. Eu vou explicar o porquê. O conceito do regionalismo, ele incorpora elementos culturais locais nas práticas esportivas, valorizando as tradições e promovendo a identidade cultural dos participantes. Veja bem, ele incorpora elementos culturais locais, e aí isso é chamado de regionalismo, né? O que acontece? Se você praticar, um exemplo, tá? Praticar vôlei na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e você for fazer um treinamento de manchete, ela muda se eu estiver agora em Salvador, na Bahia? Responde aí. Eu vou fazer a manchete gaúcha, ela é diferente da manchete baiana? Sim ou não? Vou treinar agora futebol. Eu estou em São Paulo. A trivela do futebol, ela é diferente da trivela manauara, que é em Manaus, no estado do Amazonas? É diferente a trivela? Quando o técnico fala chute de trivela, muda alguma coisa onde ele está? Muda? Não? Então,
Por isso que eu digo que o regionalismo, o fundamento de regionalismo, ele é praticamente exclusivo da capoeira. Por quê? Ele incorpora elementos culturais locais, né? Então a capoeira ela muda, ela tem nomes diferentes. Certos movimentos que são o mesmo, se você for em Salvador o movimento tem um nome, se você vai em São Paulo o movimento tem outro. Se você vai em Pernambuco, um toque de berimbau, o mesmo, tem um nome, é, e, e, e em Santa Catarina tem outro. Se você tiver um fundamento de jogo de capoeira em Alagoas, você vai agora para Manaus, o fundamento é outro. Então, o regionalismo ele é muito pulsante na capoeira. É lógico que a gente gostaria que a capoeira fosse uma coisa única, uma coisa mais padrão, mas a riqueza da capoeira está nesse regionalismo, nesse culturalismo que a gente percebe na sua prática, né? Então é muito importante quando você viaja, mesmo eu sendo um capoeirista de 34 anos de prática, eu ainda me considero um aprendiz. Quando você vai em determinado evento de algum mestre de capoeira de fora, e você está ali para aprender um pouquinho a mais com ele, você aumenta a sua seleção cultural, porque você vê que, mesmo sendo aos olhos de quem não conhece, a mesma coisa, você vê que ali tem uma aplicação diferente, de acordo com os valores daquele mestre, de acordo com os valores daquela região, de acordo com o momento, de acordo com a fase em que aquele grupo está vivendo. Então é muito rico isso na capoeira. Onde que a gente vai encontrar isso de forma muito próxima? Naturalmente a gente vai encontrar nos movimentos de raiz de matriz africana, né? O samba tem essa situação. Vocês percebem que o samba, por exemplo, de carnaval, de escola de samba do estado de São Paulo, tem uma certa diferença do mesmo samba que acontece no Rio de Janeiro, né? O candomblé, você vê que você tem uma situação diferente em outros estados. Algumas culturas como o jongo, como o frevo, como o samba-coco, você percebe que dependendo da região onde ele está sendo apresentado, onde ele está sendo aplicado, ele tem uma certa diferença. Por isso que eu disse lá no começo que o regionalismo, ele praticamente, na questão do esporte educacional, ele tem ali um papel quase que exclusivo para a capoeira. Beleza? E agora, pessoal, eu quero falar do esporte como um direito social. Todos sabem que nós temos a nova Lei Geral do Esporte, né? Ela vem para substituir a 9696/98, e ela reconhece o esporte como um direito social, né? Que é o artigo 6º da Constituição Federal. E é muito importante porque isso reforça a importância do esporte educacional para o desenvolvimento humano e da inclusão social, né? E por que eu estou trazendo a capoeira, né, nesse destaque para toda essa matéria? Porque a capoeira é um dos poucos esportes que ele consegue acessar a mais profunda camada do direito social quando se fala em esporte, né? Por a capoeira ser algo natural, ela não tem necessidade de um espaço físico exatamente apropriado e voltado para ela. A capoeira pode ser praticada numa praça, ela pode ser praticada na frente da sua casa, ela pode ser praticada numa academia, numa escola, num clube. Aonde você quiser que ela aconteça, ela vai acontecer, né? Então ela consegue chegar nas mais profundas camadas da nossa sociedade. Por ela ser reconhecida pela nova Lei Geral do Esporte como um direito social, então a capoeira deveria estar em mais lugares. Eu acredito que a capoeira deveria estar um pouco mais pulverizada no nosso país. Todos sabem que a capoeira minimamente ela é afro-brasileira, minimamente, né? Em outros vídeos a gente vai dar uma aprofundada sobre o que é africano, o que é afro-brasileiro e o que é brasileiro. Mas hoje não, hoje a gente vai falar sobre o esporte educacional. Então é muito importante que você aí que está vendo esse vídeo, você reforce com seus colegas, com seus parceiros, no seu estado, na sua cidade, a importância que tem a capoeira
para ser praticada em todas as camadas sociais. Nós temos hoje na nova lei do esporte essa visão de que a nova lei geral do esporte, ela reconhece o esporte como um direito social. E se ela é um direito social, a capoeira deve estar em mais espaços em todo o nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Então, para a gente resumir esse vídeo, quero inicialmente agradecer a todos. Não esqueça de dar o seu like aqui no nosso canal. Não esqueça de compartilhar com a maior parte das pessoas que estão ao seu redor. Compartilhe, divulgue o nosso trabalho para que essa informação possa chegar a mais pessoas e a gente possa contribuir com a capoeira como uma ferramenta de transformação social para muito mais pessoas que acreditam no nosso trabalho, beleza? Então, para resumir, vamos falar sobre educação integral, que vai além da prática física, desenvolvendo aspectos sociais, emocionais e éticos, com respeito, trabalho, equipe e disciplina. Muito importante a capoeira estar neste contexto. Inclusão e igualdade. A capoeira valoriza diferenças individuais, promovendo oportunidades iguais para todos. Papel do educador. A capoeira não apenas ensina habilidades, mas também forma cidadãos, transmitindo valores e princípios éticos. Transformação social. A capoeira favorece a inclusão, a autoestima e saúde, impactando positivamente indivíduos e comunidades. Muito importante isso. O aluno da capoeira não aprende só a capoeira e vai para casa. Ele leva esse ensinamento também para sua família e para sua comunidade. Então você vai ver famílias sendo muitas vezes transformadas através da capoeira, que ela é ensinada apenas para uma única criança. E essa única criança chega em casa, ela se entende como pessoa, ela se entende como indivíduo, ela leva isso para a mãe, para o pai. A mãe e o pai percebem a transformação e começa a entender esse papel transformador da capoeira. E para finalizar, a capoeira é mais do que esporte de competição. Ela ensina cooperação, superação, construção de cidadania, indo além dos resultados positivos. Pessoal, eu tenho um currículo muito bacana na parte esportiva. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos é que antes da capoeira, eu era apenas uma pessoa que tinha nascido no Brasil. E depois que eu entendi todos esses conceitos que o meu mestre me ensinou, a comunidade da capoeira me fortaleceu, hoje eu me entendo como um brasileiro. E isso muda tudo. Tem muitas pessoas que hoje, 2025, ainda se enxergam como pessoas que nasceram no Brasil. E poucas pessoas que se entendem como brasileiros. Então, leve esse conceito para a sua vida e aí a gente vai finalizando por aqui. Quero agradecer para quem ficou até aqui, quem assistiu esse vídeo até o fim. Se esse vídeo foi útil, se ele te ajudou, então não esqueça de dar um like aqui para fortalecer o nosso trabalho e compartilhe esse vídeo com os outros professores, se possível com os coordenadores também da sua escola, para que a gente possa levar os valores da capoeira para o ambiente escolar, para além dos muros, para que as nossas crianças entendam um pouco mais sobre brasilidade. Beleza? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, tchau!